Senhor? Amém. Abra a tua Bíblia em carta aos Efésios, capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do verso de número 11. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. A partir do verso. Amém? Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, diga comigo, e havendo feito tudo, diga assim, ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos repetir o verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amado Deus, entramos diante de Ti para agradecer. A Tua presença nos acompanha. Lá na crucificação, quando Jesus levava sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, as nossas dores e transgressões, o véu do templo se rasga de cima embaixo, abrindo-nos caminho para a Tua presença. Pai querido e amado, aproxima o Teu rosto, pede para Ele aproximar a face do seu coração. Ele conhece os caminhos do teu coração. Ele tem um plano traçado lá na eternidade para você. Você veio para a terra por causa deste projeto. Aleluia! Acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar. Pai, nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Penetre com a força do sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Corpo, alma e espírito, comunica a força do sangue. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo te cobre do poder do inimigo. O sangue de Jesus Cristo faça com que Deus veja apenas a fé que te foi dada, e a única coisa que te acompanha são as obras feitas na fé. Este é o poder do sangue. Aleluia. Eu fui comprado
impressionante o poder do amor de Deus sobre a vida humana. Impressionante, indescritível. O amor de Deus, ele nos coloca na presença, e é uma presença poderosa. Eu queria que você entendesse como ponto de partida a presença poderosa do sangue de Jesus nos garantindo vitória sobre todo o projeto que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, dizendo para a igreja de Éfeso, e ele fala sobre as batalhas do cristão, onde acontecem as batalhas do cristão. Então, o cristão precisa entender que a nossa origem é a eternidade. Você veio da eternidade. Nós dizemos que a criança não é gerada por pai e pela mãe, é gerada a partir do pai e da mãe. O pai e a mãe, o encontro do óvulo com o espermatozoide, é a forma que Deus escolheu para que a vida humana fosse gerada. Mas a vida humana é gerada pelo Espírito. O salmista diz que nós fomos tecidos no ventre da mãe. Paulo diz que antes do mundo ser criado, nós fomos eleitos em Cristo para a realização de coisas boas. Então nós viemos do céu. O propósito da nossa existência está escondido em Deus. E nos é comunicado na pessoa de Cristo, que é a palavra viva do Eterno, que desceu do céu. Deus disse assim, que ninguém foi ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quando Jesus Cristo desce do céu, ele desce para revelar por que eu nasci, por que você nasceu. Então, quando Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, esta armadura é para proteger o nosso espírito, as revelações que nos é dada pelo Cristo que desceu do céu. E ele usa a armadura de um soldado romano para fazer essa ilustração, e nós já falamos até de maneira exaustiva sobre esta armadura, mas hoje eu queria falar sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação, ele protege a capacidade que nos é dada por Deus de entender a revelação de Deus a respeito de quem é Deus, quem é o Cristo de Deus, que nos perdoa e quem somos nós, segundo o projeto eterno desse Deus. Isso nós recebemos na mente do nosso espírito. É revelação de Deus. E é uma revelação que precisa ser protegida. E o que protege esta revelação é o capacete da salvação. É a convicção de que nós fomos salvos. É a certeza que nos foi oferecida uma salvação, uma proteção, uma força, um poder. Então, o capacete da salvação, ele protege a cabeça, ele protege a revelação. Tem muito crente que perde a revelação. A revelação, ela pode ser perdida. E quem perde a revelação, que é a convicção de que nós somos em Cristo, a convicção do que foi feito por nós, a convicção do que Deus ainda quer fazer por nós. Essa convicção, ela enfrenta muitas lutas. Enfrenta uma luta direta contra Satanás e seus demônios, contra o inferno, mas também enfrenta uma luta interna contra os nossos sentimentos, contra os nossos traumas, contra as nossas memórias, contra a nossa cultura, aquilo que nós aprendemos. Há um conflito. Paulo fala de maneira muito clara
que há um conflito direto, né? Ele diz assim, que a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne. A palavra de Deus ainda nos acrescenta que o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Então você precisa proteger a revelação que Deus te dá da fraqueza da tua própria carne. Você precisa proteger a revelação que Deus te dá da fraqueza do seu próprio sentimento. Por quê? Porque Satanás, ele quer te roubar esta revelação. Aí alguém fala assim, pastora, por que eu vou acreditar que tanta luta que eu enfrento é uma guerra espiritual, sendo que eu nada sou e nada tenho? Mas pastora, não entra na minha cabeça. Eu nada sou, eu me sinto nada. Até quem tenha melhor autoestima, tem dia que a gente se sente, sim ou não? A gente se sente caidinho, um pouco para baixo. A gente acha que é a terceira pessoa depois de ninguém? Sim ou não? Então a armadura, o capacete da salvação protege a revelação que Deus te deu. Porque na revelação que Deus te deu, está o poder. Você tem que entender isso. A palavra diz assim, porque a palavra revelada, ela não volta para Deus vazia. Antes, ela vai executar, ela vai realizar, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi falada. Você entendeu isso ou não? Porque às vezes a gente avalia e fala assim, do jeito que eu estou, com a idade que eu estou, diante das circunstâncias que eu tenho a apresentar, a idade dos problemas, isso também é um problema, né? Mas eu tenho isso desde que eu nasci, mas eu enfrento isso há 500 anos. Mas ele te deu uma palavra. O problema é que se eu não protejo a palavra que ele me deu, eu não me oriento pela palavra que ele me deu, eu me oriento por sentimentos. E um grande inimigo do reino são os nossos próprios sentimentos. Pastora, eu não entendo porque tanta batalha, eu não me sinto nada, eu não me sinto ninguém. Eu sabia que você pode não se sentir nada, mas tem gente que vê quem você é e tem inveja de você e se incomoda com a tua existência. Você não vê. Você pensa assim, estou derrubado, acabado, meu tempo já passou. Eu não ofereço risco para nada, mas tem gente do teu lado, inquieto com o teu crescimento, preocupado e temendo o seu avanço. E esse tipo de sentimento contra você, ele movimenta o mundo espiritual das trevas, porque a feitiçaria ela é realizada através de sentimentos. São palavras, invocações, oferendas, mas se não tiver sentimento, não morre o mundo espiritual. E aí às vezes você nem repreende a inveja, você não coloca uma barreira para colocar na distância certa o invejoso, porque você se vê nada. Tem gente que até zomba de você, desdenha de você, fala mal de você, mas está profundamente incomodado com o teu crescimento, não aceita você crescer. E tem mais, o inferno sabe o que você tem dentro de você. Quem era Jesus de Nazaré? O que é que Natanael diz para Filipe, quando Filipe encontra Jesus e vai correndo contra Natanael e diz assim, eu encontrei o Messias e ele fez isso, e ele cura, e as palavras dele, e o Natanael diz assim, mas onde é que você achou esse Messias? E ele fala assim, lá nas pontas de Nazaré. Aí olha o que o Natanael diz, mas daquela grota, né? Ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, daquele cafundó? Lá só tem gentinha, lá só tem gente sem expressão, lá só tem os que estão em outro patamar, os que não são nem vistos, os invisíveis. O Messias de lá. Mas quando
que ele passa por um jejum de 40 dias no monte, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo, ele sabe o movimento espiritual que Deus coloca em cima de nós. Ele consegue perceber. E quando ele se apresenta para Jesus lá no monte, a primeira coisa que ele fala é um ataque contra a identidade de Jesus. Porque você sabe que no batismo é a primeira e única vez que o Espírito Santo se revela de forma corpórea, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tanto me comprazo. Qual a primeira pergunta que Satanás faz para Jesus? Se tu és o filho de quem? De Deus. Se tu és o filho de Deus. O que ele queria roubar de Jesus? A palavra recebida. Sabe por que o apóstolo Paulo diz que todo cristão tem que brigar brigas espirituais? Você tem que resolver as questões naturais dentro da tua alma. As revelações que Deus te dá na palavra, no teu espírito, tem que nortear você nas questões naturais. Senão você vai perder aquilo que Deus tem te dado. Porque quando você entende pela palavra, às vezes nós temos uma visão de nós mesmos, da nossa existência, da nossa vida muito resumida. E a visão que você tem de você influencia em tudo que você vai fazer. Em tudo. Que você se vê insignificante, pequeno, não merecedor, incapaz, você vai fazer tudo de maneira devagar, letárgica, de qualquer maneira, repetitiva. Não terá um projeto grande em você. Não. Tem gente que se converte e para ele conversão quer dizer fazer parte de uma igreja. Igreja para ele é um clube social. Ou no máximo, há um momento que eu tiro para falar com Deus. Fala com Deus, será que fala com Deus? Porque quem fala com Deus, quem escuta Deus, tem a visão mudada. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que Deus não desce para ajudá-la porque a visão dela é desse tamanhozinho. O que ela pensa dela e o que ela quer para ela consegue fazer ela mesma. Nem precisa de Deus. Ela não se vê com importância, ela não se vê chegando a lugar nenhum. Ela se trata como se ela fosse ninguém. Já viu aquelas pessoas encrenqueiras, encastadas em tudo quanto é lugar, reativa, vive em torno de conflitos que, se resolvidos, não te levam para lugar nenhum? Não tem um projeto bom? Não desenvolve excelência em nada do que faz. E diz que quer prosperar. Ele não tem excelência, ele não tem um diferencial. Deus, ele coloca sonhos dele dentro de nós. E nós precisamos corresponder a esses sonhos. Eu estava olhando e graças a Deus eu tenho amigos que convivem comigo há mais de 20 anos, mais de 30. E a pastora Débora, a obreira Valdirene, a Irene, são pessoas que me conhecem há pelo menos 30 anos. Quando eu não era pastora, eu não era nem obreira. Mas, assim, Cris, quem você era? Praticamente isso aqui. Eu não era obreira, mas eu tinha atitudes de quem era obreira. Eu não era pastora, eu tinha atitudes de quem era pastora. Por quê? Porque eu sabia que eu seria pastora, não, nem queria, mas eu sabia que Deus tinha um plano para mim, que Deus tinha um sonho para mim e que eu tinha um testemunho para dar através do projeto que Ele tinha para mim.
E eu levei isso a sério. E eu nunca deixei isso roubar, né? Nem calúnia, nem dificuldade, nem decepção, nem desilusão, nem doença, nem a própria morte, nem diante da morte. O que é isso? Capacete da salvação. Porque o capacete da salvação, ele precisa ampliar a tua visão. Nós começamos uma vigília e o foco dessa vigília eram as crianças da igreja. Mas hoje não é mais as crianças da igreja, agora são as crianças de Jacareí, são as crianças do Espírito Santo. Eu já estou pensando em um programa na internet para alcançar as crianças do mundo. Porque está ficando claro para mim a cegueira do reino das trevas em cima das crianças, em cima dos jovens, em cima dos adolescentes. O que é isso? Visão. Eu poderia pensar assim, quem sou eu, minha igreja tão pequena? Quem sou eu? Não, mas Deus tem um projeto para eu fazer. Eu gosto muito daquela fala de Paulo, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu era adolescente a gente cantava, pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então posso cantar. A igreja precisa saber o valor que tem a tua vida. E saber que tem uma batalha para roubar de você essa fé, essa convicção, esta revelação. Há uma estrutura de poder, porque o reino das trevas ele é um reino profundamente organizado. O salmista fala dos especialistas do inferno. Quando eu leio este salmo, mas ele diz que são os santos e os separados de Deus que vão ter a honra de prendê-los com grilhões e com correntes. Diz assim, sou eu. Quando fala em especialista, Jesus diz que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Tem demônio especialista em miséria financeira, tem demônio especialista em bancarrota, tem demônios especialistas em divisão de casais, tem demônios especialistas em doenças. Tem. Mas Deus já separou os consagrados e separados, que é para desmantelar o poder e a força das trevas. Por que você tem que vestir o capacete da salvação? Porque você pode achar que não é ninguém. Para o céu você é o escolhido, o teu nome está escrito lá. O seu nome foi escrito no livro da vida. Deus está contando com você. E para o inferno você é uma ameaça. E assim, como Satanás, ele fica prestando atenção nos nossos movimentos, porque para você é só um movimento, é só um evento, é só um culto, é só mais uma campanha, mas o diabo fica ligado e ele sabe o que Deus quer entregar naquela campanha. Quais são os sonhos que ele vai trazer na tua mente, as ideias que ele vai trazer na tua cabeça, os encontros que ele vai marcar para você, que vão te ajudar a alavancar e expandir naquilo que ele tem para você. Então ele vai trabalhar, ele não vai sossegar, né? E há uma expectativa de Deus que nenhum território que ele tenha dado para o seu povo fique no poder do inimigo. Vou repetir isso. Há uma expectativa do céu que nenhum território entregue por Deus venha ficar em poder do inimigo. E a palavra diz que ele nos escolheu para ser cabeça. Fala comigo, cabeça é governo. Fala, cabeça é domínio. Na cabeça está a convicção. Na cabeça está a revelação. Na cabeça está o entendimento. Na cabeça está a decisão. Quando você não veste o capacete da salvação, quando os sentimentos ultrapassam o limite, atravessa na tua razão e
te leva a decidir, então você decai da unção. Você decai da presença de Deus. Então, as fontes de poder, elas são bloqueadas. Mas por quem, pastora? Por você mesmo. Porque quem eu sou, ele já definiu. E eu não sou vencedora porque eu sou pela minha expertise. Eu não sou vencedora por causa da minha resiliência. Eu não sou vencedora por causa do meu passado. Eu sou vencedora por causa da fé que me foi dada no sacrifício do Filho de Deus. E ele decidiu que eu sou não vencedora, mas mais do que vencedora. E você precisa crer nisso. Isso fala de uma convicção, sabe? Hoje eu queria que a pastora Priscila estivesse aqui, né? Ela traria uma palavra sobre ofertas sacrificiais, que é da experiência dela. Ela não pôde estar, mas quando eu vejo a pastora Priscila, né? Toda vez que o inimigo lhe dava um prejuízo, seja emocional, algum problema, desgaste que ela percebia que era gerado pelo inferno, seja material, financeiro, ataque na saúde, eu nunca vi ela reclamar. E a Priscila é brava. Ela só tem a cara de nega. Ela, aquilo é uma pimenta malagueta. E eu lembro que o olho dela treme assim, sabe? Ela fala assim, tá amarrado! Ao invés dela gritar, dela reclamar, dela dizer, eu não sou nada, tá repreendido, Satanás, ladrão, eu vou ganhar o dobro! Bobeirinha. O diabo desistiu de bater no carro dela, porque todas as vezes que bateram no carro dela, ela disse, eu troco por um mais caro, eu vou crescer, tá amarrado, trocava. Impressionante. Ela estava numa batalha lá, negócio de serviço, de licença, não sei o quê, que o diabo infernizou e deu muito trabalho no primeiro ano. Ela disse, Cristo, está chegando a época, e eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou ter nenhum desgaste. Você vai ver que eu não vou ter nenhum desgaste. Ela poderia dizer assim, eu vou me preparar, né? Porque o diabo me atormenta mesmo, né? Porque eu sou uma serva, então eu sou perseguida, não é? A gente faz isso ou não? Ela diz, pois eu dessa vez desgaste eu não terei. Está diante do céu, porque eu peço conta. Licença sem vencimento é um direito de servidor público, é meu. Mas eu não preciso daquilo, eu não precisei, não preciso mais. E está diante do céu. Se for justo, ladrão, poder me atormentar. E no dia seguinte, ela me falou isso à noite. No dia seguinte, eu falei assim, Cris, Deus me deu uma palavra que está lá em Josafá. A guerra vai ser ganha sem luta. Quando foi outra assim, Cris, mandaram para mim um comunicado que a licença saiu. Nem protocolei. Você entende o que é? Ou não? Capacete da salvação. As lutas não te traumatizam. As dificuldades, elas não geram fórmulas. Tem dias que para mim é difícil mesmo, e até vou me preparar. Pelo amor de Deus, não. Foi difícil porque o diabo quer me impedir. Ele quer me impedir porque o que Deus tem para mim é muito maior. E ele está queimado e ele está repreendido. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu sei quem é que vai na minha frente. Pastor, e os medos? Os medos você sente, porque você não está morta e nem enlouqueceu. Então, né? A pessoa não fica demente, retardada, alheia. Não. Você olha, só que você fala assim, naturalmente é difícil, né? A gente gela a espinha. Mas eu sei a palavra que eu tenho. Eu sei o Deus que está na minha frente. Eu sei qual é o propósito que Deus tem com a minha vida. E eu não posso ficar aqui só com esse tanto, porque é do interesse dele que eu venha abençoar as pessoas. A palavra que Deus tem dado para essa igreja é que nós vamos subir de nível. Eu quero refrescar a tua memória que todas as palavras que Deus deu para essa igreja respingou em alguém e alguém cresceu. Amém. Agora,
pessoa vai subir de nível com a mesma mente? Como? Como que a pessoa vai subir de nível com as emoções e os sentimentos comandando-lhe? Não tem como. Segunda carta de Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 5, o apóstolo Paulo dá uma instrução para a igreja. É como Deus ele cuida de nós, né? Volta no 4 para mim, Suriano. Diz assim: porque as armas da nossa milícia é guerra, né? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós temos uma guerra e existem fortalezas que guerreiam contra a nossa mente, contra a revelação que recebemos de Deus. Essas fortalezas, elas se usam de pensamentos, convicções e de sentimentos. No verso de número 5, ele diz assim: destruindo os conselhos. Quais são os conselhos que você acatou que nada tem a ver com a palavra de Deus? Talvez é um conselho da tua família de base. Talvez, teus pais disseram assim: fica sempre calado, você só fala besteira. E aquilo vai entrando lá no profundo. Aí o Senhor te deu uma revelação, te deu coisas gloriosas para você falar. A palavra de Deus na tua boca, ela muda o curso da vida das pessoas e da sua própria vida, conforme o querer do céu. Mas você tem aquele conselho: eu devo ficar calado porque eu só falo besteira. Toda vez que eu falo alguma coisa, o mundo cai, eu pago um preço muito alto. É um conselho. Talvez alguém te dê um conselho: nunca assuma liderança. Por quê? Porque você é burro. Porque você não tem autoridade. Porque vão rir de você. Talvez alguém diz assim: não vá a festas muito caras, badaladas. Eu fui criada por uma mãe maravilhosa. Eu aprendi a ser boa e ética com a minha mãe. Minha mãe era boa. Meu pai não era tão bom. Ele era meu preferido, mas ele não era tão bom. Mas a minha mãe, ela tinha bondade dentro dela. Só que ela tinha muitos traumas. E ela dizia assim pra gente, né, quando era criança: não vão não. Os sapatinhos de vocês não são novos, roupa, vocês são diferentes. Lá ninguém vai falar com vocês vão ficar de canto. E os meus irmãos acatavam. Eu dizia assim: mãe, não mãe, aqui todo mundo está te esperando para começar a brincadeira. Mas eu tenho que ir, porque eu já combinei. Precisa Deus chegar para a brincadeira começar. Não era o meu sapato, não era a minha roupa. Eu não peguei aquele conselho. Mas tem gente que pega esses conselhos. Mas eu não sou desse nível. A sociedade não tem esse negócio de nível? Aqui fulano não é do seu nível. Eu tenho uma amiga tão engraçada. Tem uma amiga que ela apresenta as amigas pelos títulos. Essa aqui é Cris, ela é pastora, ela é teóloga, ela é psicanalista, ela é Cris. Mas ela é assim com todo mundo. A Cris aqui, essa aqui é fulano de tal, é dentista, o pai tem uma clínica odontológica. Um dia ela me apresentou a cabeleireira dela, assim: mas olha, o carrinho dela é esse aqui, falou a marca. Eu falei: gente, ok, o mundo tem esse negócio de nível. E aí eu vou dizer uma coisa para você: você não é definido pelo seu nível. Você não é definido pela sua escolaridade. Você não é definido pela tua conta bancária. O mundo pode te ver assim, o céu não. O céu não. O problema são os bloqueios, porque pela minha inteligência eu estou vendo o desprezo do outro por causa da minha condição.
Aí Deus me dá uma palavra, mas eu me encolho por quê? Por causa dos meus sentimentos. Eu fui de uma igreja que lá os pastores diziam que o alvo deles era a classe média, média alta. Tanto é que no nome da igreja tinha o bairro, não vou dizer. Na placa da igreja está lá, igreja tal em... Aí está lá o nome do bairro. Que é para as pessoas saberem que é daquela região para cima. E quando eu fui para essa igreja, eu não tinha dinheiro. O primeiro aviso que a pastora pediu para eu dar, não sei se a Débora vai lembrar disso, a Val, um aviso: Cris, avisa lá para mim, tinha acabado o culto, avisa lá para mim que vai ter um encontro, não sei de quê, não sei aonde. Falei, boa noite, minha gente, a pastora mandou dizer que vai ter um encontro, ó, Deus vai descer. Todo mundo parou, e foi o evento que foi mais gente, e aí a pastora começou a mandar eu dar os avisos. Deus te deu uma missão, Deus te deu uma função, Deus tem algo. Você precisa perder a síndrome de vira-lata. É uma síndrome. É a síndrome do vira-lata. A pessoa, ela se dilui na realidade que enfrenta, nos momentos que passa. E também não pense que você é nada. Não pense que porque Deus me usa, porque eu já curei 5 enfermos. O contrário também acontece, né? Aí eu tenho uma notícia para te dar: você não cura nada. Quem cura é o Senhor. E quando Ele quis, usou até uma mula. E está escrito. Quando Ele quis, aqui, a nossa significância tem a ver com o projeto eterno que em Cristo Jesus nos foi revelado. E o quanto que eu e você nos utilizamos das armas descritas lá em Efésios, a partir do 11, 6, a partir do 11, para destruir conselhos. Bate com a palavra. Bate, porque Deus pode dar. Uma vez Deus deu a instrução para um boiadeiro, Amós, ele era boiadeiro, o nome do campo, para ele ir para a cidade pregar, e com a autoridade do profeta. Mas ele também pode mandar você descer e ir para um lugar mais escondido, mais humilde. Ele mandou Elias, grande profeta, Israel. Elias é lembrado em Israel, né? O profeta do fogo. Ele disse assim: você vai, porque você vai ser alimentado em época de fome por uma viúva que tem o suficiente para fazer a última refeição regrada para ela e o filho comer e depois morrer de fome. Então, peraí, a minha identidade ela já está definida. O que Ele tem para mim, Ele vai me revelando. Eu preciso de usar as armas do Espírito para combater as prisões na minha mente, os aprisionamentos das minhas emoções. Então, todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus precisa ser levado cativo ao entendimento da obediência de Cristo. O que é isso? Cristo renovou a sua mente. Vou repetir. Carta aos Hebreus fala que Ele, fala assim comigo, remiu a nossa consciência. Então, tudo que você sente e pensa tem que passar por essa consciência. E é ela que dá a última ordem. Conseguiu entender isso? Porque senão nós não vamos vencer. Senão nós não vamos vencer.
Por quê? Porque às vezes nós temos memórias e sentimentos advindo dessas memórias, que a gente pode chamar de trauma, que vão de encontro àquilo que Deus tem para nós. Frontalmente. E aí, o que é que você tem que trazer à memória? Jeremias diz assim, repita comigo, quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Aquilo que me traz esperança. Quem é que faz esse movimento? Sou eu. Peraí, pastora, eu preciso ir. Essas coisas acontecem comigo, né? Quando eu fui estudar psicanálise, no primeiro mês de curso, eu não sei o que deu na professora, que ela falou assim, Cris, eu te escalei para você ir na rádio, para você falar sobre transtorno, agorafobia, síndrome do pânico. Eu falei, não, peraí, eu estou fazendo curso de psicanálise, isso é da pertinência da psiquiatria. E você quer, eu estou no primeiro mês de curso, e você quer que eu vou para a rádio falar? Não, não vai dar. E eu escutei a voz do Espírito dizer assim, não se preocupe com o que você tiver que falar. O Espírito vai te trazer a lembrança. Eu falei assim, vou. Eu vou. Eu fui para casa, estudei o tema. E eu fui. E foi muito forte. E aí sabe o que aconteceu? Enquanto eu estudei, eu ia para a rádio. E ela falou assim, agora você vai vir para a televisão. Eu falei, não. Agora não está na hora. Você entendeu? Você tem uma mente espiritual, a sua mente recebeu o poder espiritual de Deus. A voz de Deus é um poder espiritual que está dentro da sua mente. O que você precisa fazer? Fazer a tua parte, né? Isso que Paulo falou. Depois de ter desfeito tudo, o que é fazer tudo? Estudar, se aperfeiçoar, se tornar excelente, orar. Porque, pastora, é que eu não tenho a mente do Espírito. Quanto tempo, bonitófilo, você ora? Quanto tempo? Porque assim, os apóstolos dizem que a gente precisa orar o tempo. E ele diz de oração no Espírito. O povo que conhece a palavra. Orar o tempo todo, oração no Espírito. Você sabe o que é oração no Espírito? Você não chega diante dele para descarregar aquela murrinhagem que está dentro do seu sentimento, não. Ai, Senhor, pobre miserável que eu sou, ingrato que sou. Não, pelo amor de Deus. Aquela vira-latagem, né? Ai, Senhor, eu fui muito discriminado, eu sou muito perseguido, eu sou... Não. Você chega diante dele e ele te diz o que tem para você. E o que tem para você, você apresenta diante dele. Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu para conquistar. Eu sei que o Senhor tem uma porta que vai se abrir. Eu sei, eu estou fazendo uma campanha e Satanás, ele não vai poder me perturbar para sempre. O Senhor tem dia e tem hora para isso acabar. Eu preciso prevalecer. Isso é oração, Espírito. Você ora o que ele traz no teu espírito. Pode ter uma hora, né, que você vai lá tirar um tempo, né, aquela oração, né, que você vai, as vira-latis, pode, né, Deus, eu fraco sou, perdido estou, me ajuda. Não, é bom, faz isso diante dele, mas você também precisa orar no Espírito. Senhor, essa maldição vai cair. Senhor, eu sempre digo, né, as pessoas que ainda não casaram, pelo amor de Deus, casam, não encalhem. Porque o povo acha que encalhado é quem está solteiro, não é. Encalhado é quem está mal casado. Tá atolado ali só e ele para mandar um caminho, tá? Ele casou errado, encalhou. Já viu o processo para tirar a baleia encalhada? A maioria morre.
Tem que ter toda uma técnica. É difícil. Tem que vir do alto. Uma direção. Está encalhado. Deus tem que mandar uma saída, uma solução. Então, o que Sofia precisa fazer? Senhor, eu tenho um talento. Eu quero gastar esse talento na tua obra. Então, eu preciso me casar bem. Como é que é o marido segundo a Bíblia? Está lá em Efésios, capítulo 5. Só voltar uma folhinha. Está lá. Um homem que tem isso aqui, ó. Um homem que vai me amar como o Senhor amou a igreja. Gasta tempo. Eu tenho certeza, se eu sou de Deus, o Senhor não tem uma jaca, um banco de areia para entrar na frente do meu destino e eu ficar ali atracada. O Senhor é real. E pagar um preço. Sabe por quê? Porque quem perde a direção que Deus deu, perde a conexão com o Espírito Santo. Quem perde a conexão do Espírito Santo, perde o poder dessa palavra. Perde a unção. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel, acho, capítulo 2 mesmo, capítulo 3, está a história do Eli. Deixa eu ver aqui se é segundo ou primeiro. Primeiro? Deixa eu ver. Primeiro Samuel. 1 Samuel capítulo 3, textaço, lê em casa. Eu vou contar a história, passando e você lê em casa por causa da hora. Mas nesta época, o sacerdote, o profeta de Israel era Eli. E esse Eli, você sabe, ele tinha 2 filhos, que eram sacerdotes também. Sabe o que esses 2 filhos faziam? Eles entravam na igreja como uma raposa entra no galinheiro, para roubar a oferta. E sabe o que ele fazia? Nada. Vista grossa. Sabe qual foi o fim dele? Os 2 filhos morreram em combate. Quando ele recebeu a notícia, ele caiu duro para trás e quebrou o pescoço. Atingiu o quê? A cabeça. Quando Satanás atinge a revelação que ele te deu, que está lá na mente de Cristo, que foi acionada em você, você perde a autoridade, você perde o domínio, você perde o poder de vencer, você perde os projetos que ele tem para você. Real. É real. É interessante que a palavra do Senhor, lá no Salmo 23, no verso 5, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha, o quê? Unge a minha com óleo e o meu cálice. Deixa eu dizer uma coisa para você. Unção é a presença do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Para chegar no cálice, tem que transbordar da cabeça. Só cai dentro do cálice o que excede do que é derramado na cabeça. Os crentes não entendem isso. Não entendem isso. A unção tem que ser farta sobre a sua cabeça. Você tem que ter unção de reserva. Na parábola das 10 virgens, todas as 10 tinham lâmpada e todas as 10 tinham azeite, mas só 5 tinha a mais. Só 5 tinha a mais. Às vezes você pensa assim: pastora, ninguém aceita o meu crescimento, né? Ninguém aceita, ninguém me aceita. Pastor, minha família não me aceita, meu pai não me aceita. Tá bom. Tem pessoas
pessoas que Deus arranca do lugar, leva para o outro, né? Mas tem pessoas que Deus faz transbordar ali mesmo. E tudo que eu preciso fazer é não sair da presença. Você sabe o que é que foi dito depois que a arca foi levada? Que nessa época Israel perde a guerra, a arca do Senhor é tirada e levada de Israel. A palavra é Icabod. Sabe o que isso significa? Foi-se a glória do Senhor. Foi embora a glória do Senhor. Se você não colocar em prática a unção que você recebe, a glória de Deus ela vai deixar você. E conforme eu tenho dito, né, para a gente finalizar, outro dia eu estava conversando com o obreiro Marcos, e ele me disse assim, falando de obreiro Marcos, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ele disse assim, pastora, eu tenho lembranças da minha adolescência, eu limpava a igreja, eu faxinava a igreja, que isso, obreiro? E eu fazia com muito esmero, e eu sei que muita coisa eu tenho hoje na minha vida por causa dessa mulher. E quando ele falou, eu me lembrei de mim. Que eu já contei para vocês que quando eu era adolescente, a minha igreja, o piso era de amarelão. A maioria nem sabe o que é isso, né? Sei lá, um produto amarelo, você sabe disso? Tinha vermelho também, graças a Deus era amarelo, vermelho. Então você tinha que ir lá e encerar aquilo, a baixada. E depois ainda tinha que dar brilho naquilo, porque quando a cera secava ficava fosca. Então você tinha que polir, né, com uma enceradeira, um escovão. Acho que a maioria nem sabe o que é isso. Escovão? Era um escovão ou com a mão. Como não tinha escovão para todo mundo, Virava brincadeira. virava brincadeira. Sentava, puxava assim na flanela. E muita coisa, sabe por quê? Quando você se envolve com a obra e você não faz de qualquer maneira. Esse é o ponto. Não é de qualquer. Você precisa fazer com revelação e com. Pastora, precisa de unção para varrer a igreja? Precisa. Porque você não sabe quais são as batalhas que a gente enfrenta. Precisa de unção para varrer a igreja. Precisa de unção para cortar os elementos da Santa Ceia. No começo da igreja a gente fazia os pães. Precisa de unção para ficar na guarda. Precisa de unção para ficar na porta. Precisa de unção para pregar. Sabe o que é unção? Porque o Espírito Santo ele fala com a gente. Hoje eu estava terminando o sermão, aí Deus me trouxe uma palavra no coração. Aí eu falei, Leide, faz uma oração, tira uma palavra. Deus me deu uma coisa, será que é de Deus? Que Deus é Deus que confirma. E ela tirou a palavra, foi ali, ó. Eu falei, minha filha, vamos expandir a mente. Eu estou escrevendo aqui, vamos expandir a mente, porque Deus quer trabalhar. E se não houver uma expansão de mentalidade, uma mudança de mentalidade, uma adesão à voz do Senhor, ao poder do Senhor, à glória do Senhor. Eu queria que você gravasse cabeça, mente, domínio, comando, revelação, autoridade. E você precisa levar todos os pensamentos, sentimentos, sofismas, né? O que é sofismas? Enganos. Quem não, né? Quem não tem um engano incrustado, ele precisa se livrar daquele engano. Porque não é a tua lógica. O crente tem que aprender a escutar a palavra. Mas eu não concordo. Mas não faz sentido. É a palavra. É a palavra. Ontem a gente teve uma conversa legal lá na reunião dos adolescentes. Saíram meio atravessados.
frustrado assim. Mas foi a primeira conversa. Precisa conversar mais. A revelação precisa entrar. Só tem uma verdade. E aí eu vou dizer para você que é pai, para você que é mãe, presta atenção na mentalidade do seu filho. Não fica com esse negócio que, pastor, eu criei na igreja. Ai, tem gente criada na igreja que faz cada coisa. Pelo amor de Deus. Porque a igreja não tem como dar conta. A ordem ensina o menino o caminho que ele tem que andar, não é para a igreja. A igreja é um dos lugares que você faz ele passar. É com você. Que o Espírito Santo possa falar com mais poder e autoridade. Eu queria te convidar a se colocar de pé, a fechar os teus olhos. Eu queria que você que está na campanha, levanta sua mão direita. Eu vou pedir para o obreiro Neuceli, para o obreiro Geleir. Ele vai ungir a sua cabeça. E você vai pedir a Deus para você não desistir do que Ele te falou. Você não pode ungir a cabeça. Porque a palavra tem falado com você. E tem mais, tá? Eu vou pedir para Ele falar com você em sonhos. Você quer isso? Vou pedir. Ele vai te dar visões. O problema é, Ele vai dizer assim para você: ó, esse amigo tem inveja de você. Você vai dizer assim: não, Senhor, mas é meu irmão em Cristo. Mas ele é legal. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: ó, esse funcionário rouba. Você vai dizer: mas Senhor, mas ele me atende bem, ele é competente. O Senhor fala assim: mas olha, esta pessoa aqui tem um caráter péssimo. E você vai dizer: mas ela é excelente. Eu queria que você colocasse diante de Deus tudo que está tirando você da direção. Pastora, como assim? Aqueles vídeos que vocês assistem escondido no banheiro? O Espírito Santo está lá. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema? É que esses vídeos, eles têm uma origem. E ele não vem do trono da graça. Ele vem do inferno. Só isso. Você gosta de assistir pornografia? Pois é. Todas as vezes que você assiste pornografia, você dá espaço para o inferno entrar. Você nutre a tua alma. Você abre uma porta. Eu conheço um pastor que se tornou pedófilo. E ele foi muito difícil para ele vencer a pedofilia. Ele teve muita coragem, porque ele me procurou e disse: pastora Cris, eu tenho uma coisa, eu só posso dizer para a senhora. E quando eu sentei com ele e falei: pastor, qual foi a primeira vez que o senhor teve contato com a sexualidade? E aquele homem, ele é grandão. Ele desabou em choro na hora. E ele disse assim: eu tinha 8 anos de idade. E o meu pai era pastor. E ele ficava lá no gabinete dele até altas horas da madrugada. Mas um dia eu levantei para ir na cozinha beber água. E ele estava com a tela do computador aberta, assistindo pornografia. Ele não me viu. E eu não deixei ele perceber que eu estava vendo. Só que toda vez que ele ia para o gabinete, eu esperava um pouquinho e eu ficava escondida. E aí o Senhor me revelou qual era a porta de entrada para aquele demônio. E com muita dificuldade ele venceu. Mas é uma dor muito forte. O que é que tem tirado você da presença? Talvez seja uma inveja. Sabe que Deus disse para o Caim: o pecado jaz à porta, Caim. Qual era o pecado? Era a inveja.
Ele queria matar o irmão, porque a oferta do irmão foi aceita e a dele não. Ele nem queria que a oferta dele fosse aceita. O problema dele é que a oferta do irmão fosse aceita. Porque se ele quisesse que a oferta dele fosse aceita, era só ele ofertar conforme a palavra que Deus receberia. Se achega diante dele agora e apresenta o teu coração. Porque eu sei que o Senhor vai descer com poder. Ele vai estourar cativeiros. Demônios de acusação. Eu não sei se você sabe o que é um ataque demoníaco. Parece que tudo que Deus falou e toda a tua esperança ela se esvai. Parece que você nunca foi de Deus. Parece que aquela realidade ela nunca vai ser modificada. É real. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Ouse confiar. Ouse confiar na palavra dele. Ouse confiar. Fala com o Senhor agora, eis-me aqui. Expande a minha mente. Eu preciso de receber visão. Senhor, amplia minha mente. O Senhor tem coisas para entregar para o Gilberto Passos. Hoje, quando ele estava entregando o jejum, e eu apresento todos que jejuam comigo, toda vez. E quando eu estava entregando o jejum, quando eu falei o nome dele, o Senhor trouxe na minha mente a perna. E ele tem uma dor muito grande, porque ele tinha um sonho, e por causa da perna, esse sonho não pôde se concretizar. E eu tenho certeza que Deus está tirando essa limitação. Entrou uma limitação. Eu falo para você, se envolve com a obra. Se envolve com a obra. O Senhor está tocando. Vai acontecer. Aqui, não caia mais. Não caia mais. Se você não tem condição, joga o celular fora, pronto. É melhor você ficar sem celular do que ir para o céu com rede social. E para o inferno com rede social. É real. E hoje em dia, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar, corta o olho, tira o olho. Não, ele ia falar assim, joga fora o celular. Para muita gente é pior do que perder um olho ou a perna. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você e o Espírito Santo ele vai soprar, trazendo calma no seu coração. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar lá embaixo. Acalma o meu coração. Porque é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai tirar a ansiedade. Eu queria que você adorasse, que você colocasse diante dele aquilo que você precisa vencer. O que é que você precisa vencer? Escolhido você é, teu nome foi escrito lá. Pecado não apaga o teu nome de lá, porque Jesus destruiu a força do pecado. Ele te deu uma fé. E você vai ter que ser definido por esta fé. Vai falando com ele. Você precisa falar com ele. Ele vai tocar no profundo da tua alma.
pequeno Samuel. E que se acha em você um pequeno Samuel, que não julgou o Elias, mas disse: fala que teu servo ouve. Vou falar de novo. Tem Elias, Elis caindo, Elis perdendo a cabeça. Vai sobrar vaga no serviço. E que sejam pequenos Samuéis. Está chegando a época dos pequenos Samuéis. Você sabe por quê? Porque o governo tem que ser dele, do Espírito Santo de Deus. Você entendeu? O governo tem que ser dele. Se ele está fazendo a campanha de sal, faz um sinal com a mão. Pegou o sal, já apresenta ao Senhor. E esse sal vai ser o sal da queda. A queda daqueles que não querem e o levantar daqueles que querem. Vou repetir isso. Quando você for usar esse sal, tem gente que tem que jogar esse sal no computador, claro, de maneira que não queime, né, o aparelho. Não é a quantidade. Não, esse não é para queimar, tem alguns que tem que queimar, mas não é o caso. Você vai colocar um pouquinho só. Sabe por quê? Porque tem barreiras te atrapalhando. A barreira vai cair. Você não, a barreira vai cair. E tem gente aqui achando assim: você acha que seu tempo já passou, não é? E o Senhor está dizendo assim: não. Esse calor que você sentiu no teu coração sou eu mesmo. Pode se ver. Pode se ver no governo, pode se ver levantada. Pode se ver. Não tenha medo dessa imagem, não. Aqui, não seguir porque ninguém fala. Deixa o céu falar com você. O céu está falando com pessoas aqui, eu sei que está falando. Fala que seu filho ouve, fala que a tua igreja ouve, Senhor. É muito forte. A habilidade de negociar, pode pedir. O Senhor vai dar a habilidade de fazer negócio. Você vai parar de fazer negócio ruim. Tem uma pessoa aqui que Ele vai dar a habilidade para negociar. A habilidade de fechar contrato. Vai aprender sobre burocracia. São chatas, mas são necessárias. E o Senhor está dizendo assim: faz a tua parte que eu vou soprar coisa boa para você. Forte, gente. Eu, se fosse você, adorava e glorificava. Porque nós vamos para a oração final. Aquele culto que deveria virar vigília, sabe?
todos vós. Você que crê, diga amém. Você que nos visita, sejam bem-vindos, bem-vinda. Gente, sexta-feira que vem, você vai fazer o seguinte. Durante todos os dias, a começar de amanhã, sábado, você vai pegar uma folha de papel e você vai colocar os projetos de conquista que você tem com essa campanha de sexta-feira. Eu vou sugerir colocar num papel assim pequeno, um papel mais durinho. Para quê? Porque depois você vai guardar esse papel. Você vai colocar ele num porta-retrato pequeno, sei lá. Por quê? Porque ele vai ser um marco de fé. Todos os dias, meia-noite, eu vou estar apresentando a Deus. Todos os dias. Você que quer, você que está na campanha, você que tem convicção, que tem certeza. E você vai junto comigo. Sexta-feira que vem você vai trazer esse papel aqui na igreja. Eu vou ungir pessoalmente. E vamos ver o que o céu vai fazer. Amém? Amém? A paz do Senhor.